Olá, família! Boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos aqui começando mais um vídeo do Manual do Casamento e do Manual da Profecia, né? E hoje tratando de mais alguns fragmentos proféticos. Sim, estamos lidando essa semana com o sétimo período, né? Estamos estudando o sétimo período, estamos estudando as pragas. Ontem já estudamos algumas pragas que caíram, as 4 primeiras, e hoje vamos estudar as últimas 3 pragas. Sim. Eu já quero convidar você, né, a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 16. Nós veremos aqui no capítulo 16. Logo em seguida, veremos lá também no capítulo 9. Tá? Vamos fazer a leitura, vamos entender esse cenário para compreendermos certinho o que está acontecendo. E fala assim: derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Olha aqui aonde é derramada agora a quinta praga, sobre o trono da besta. E o que aconteceu? Cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Só para lembrar vocês, nesse contexto aqui, já caiu a primeira praga, a humanidade praticamente com úlcera, perdeu-se os alimentos, né, grãos, cereais, essas coisas que eram produzidos, os animais das águas, né, dos mares e dos rios morreram, as águas se converteram em sangue, e agora estamos justamente no quarto período. Lembrando, né, que a quarta praga foi justamente o calor, uma pedra, né, gigantesca de fogo que caiu do céu, enfim. E agora chegamos na quinta praga. E esta quinta praga já começa sendo dito que ela recai sobre o trono da besta. O trono se tornou em trevas. Agora, o anticristo, né, a besta, os 10 reis, todos os que participam diretamente do trono da besta estão agora sofrendo dores terríveis, e isso agora está sendo-lhe imputado por praga, e olha o que acontece por causa disso. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Lembra as úlceras da primeira praga? Ela está até aqui, ó, acompanhando eles. E não se arrependeram das suas obras. É interessante isso, né? Porque muitas pessoas pensam assim, Diego, mas essa questão de pragas está na Bíblia, explica-se tudo certinho, mas eu não entendo às vezes o porquê. Olha que curioso, porque desde a primeira praga as pessoas estão sofrendo, mas elas não se arrependem. Elas não pensam em mudança. Elas continuam da mesma forma. Pelo contrário, e agora blasfemando contra o Deus do céu, por causa das pragas que estão sofrendo. Ou seja, talvez a gente pense assim, caso houvesse um arrependimento, né, as pessoas buscariam perdão, buscariam mudar a postura, clamariam a Deus por misericórdia. Pelo contrário, estão agora blasfemando contra Deus. Agora, quando fala-se das trombetas, olha a quinta trombeta e olha como ela tem muitos detalhes para que a gente entenda o que estaria acontecendo na Terra nesse momento. E diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e eu vi uma estrela caída do céu na terra. Epa, peraí. Conforme Apocalipse capítulo 12, quem é essa estrela que caiu do céu? Ah? Quem é essa estrela que foi expulsa do céu? Quem? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ixi, abismo é referência de morte, né? E ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha.
Ou seja, lá você viu que o trono se transformou em trevas, né? No Apocalipse 16, por causa das dores, do sofrimento, das angústias, ou seja, e as pessoas blasfemando, extrema maldade agora está sendo recaído sobre o trono da besta. Com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Ou seja, escureceu-se, tornou-se em trevas. Mais uma vez, ó, você percebe as trombetas e as pragas se completando. E também da fumaça, olha aqui, por que se tornou em trevas? Por que eles blasfemaram? Por que se tornou em abrir o abismo? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Quando nós falamos aqui em gafanhotos, por exemplo, você faz a leitura do profeta Joel, lá ele fala de 4 tipos de gafanhotos. E gafanhotos é representação de perseguição, de exércitos, de guerra, de destruição. Nesse momento aqui, você tem o trono da besta se levantando para uma guerra. Você tem a raiva, o ódio, a angústia tomando conta de todo o trono da besta, a ponto de que agora eles buscam a morte, não deles, mas daqueles que não estão recebendo nenhuma praga e estão vivendo na face da terra. E olha, e foi dado poder como os que têm os escorpiões da terra, para quê? E foi-lhe dito que não causassem danos à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Ou seja, agora aqui nós estamos vendo o sofrimento e esta praga recaindo sobre o trono da besta, mas também sobre todo aquele que não é selado. Olha que situação. Porque você tem todo um tormento que o trono da besta está sofrendo. E você tem todo um tormento agora provocado sobre toda e qualquer criatura na face da terra que não tem a marca do Deus vivo na fronte. Quando nós estudamos o livro do profeta Isaías, ele vai descrever alguns cenários de guerra que segue a seguinte ordem. Nós temos uma divisão de povos, né? O mundo vai se polarizar em pelo menos 2 no primeiro momento, e nós já estamos vendo isso com o povo do norte, e o outro povo não necessariamente é o povo do sul, mas é o restante do que existe na face da terra. E em um próximo momento, levanta-se então o anticristo com seus 10 reis, ou seja, surge-se um novo poder. E esse novo poder é interessante porque, ao contrário dessa polarização que existe hoje, né, baseado nas nacionalidades, em alianças políticas, o poder do anticristo, o bloco do anticristo, não é um bloco nacionalista, é um bloco religioso. Então você tem pessoas de N religiões em N países, percebe? Então você tem representantes desse poder no mundo todo. E agora a Bíblia descreve que o povo do norte, logo após vencer essa guerra, supostamente contra o povo do sul, né, que é o restante das nações, o povo do norte se divide. E lá é dito que nessa divisão o Reino Unido se desvincularia do povo do norte, né, dessa aliança da OTAN, e então seria destruído por ela, pelo povo do norte. E nesse momento você tem o poder do anticristo tentando reinar sobre o mundo. Só que aí tem pragas caindo. E aí o profeta Isaías ele identifica, juntamente com o profeta Jeremias, o momento agora em que o povo do norte começa a atacar o anticristo, atacar o povo da besta, né? Esse poder, essa aliança que foi formada. Só que presta atenção. Neste momento aqui que nós estamos lendo, é possível notar que ainda está no momento em que a besta está sofrendo, está angustiada, só que ela está agora falando mais grosso. E agora todos na face da terra estão sofrendo por causa disso.
E olha só o que é dito diante de toda essa angústia que eles estão sofrendo. Foi-lhes também dado, não que os matassem, daqui é os gafanhotos, né, da profecia, que é símbolo de guerra, de perseguição e tudo, mas sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Uma coisa interessante aqui. Quando nós pegamos a referência de Apocalipse 17, que fala que o período de reinado da besta duraria 1 hora, e aí nós vamos lá para o livro do profeta Jeremias, profeta Isaías, e nós descobrimos que essa 1 hora equivale a 1 ano. E aí você vai estudar Apocalipse 8 e você descobre que metade de 1 ano é o período que o anticristo está se levantando e colocando a sua marca. Ou seja, seria aproximadamente 6 meses. E você tem logo em seguida outros 6 meses para que se encerre o período do anticristo, que faça a dissolução do seu reinado com os seus 10 reis, conforme é dito lá em Apocalipse 17. Então, quando nós chegamos aqui nesta praga, lembrando que é na próxima que as coisas começam a se dissolver, eu confesso para você que eu tenho uma dificuldade da compreensão desse tormento de 5 meses. Se porventura esses 5 meses, como está chegando no término do 6º mês, previsto para o anticristo e seus 10 reis, se esses 5 meses seria uma referência do início das pragas, das úlceras, né? Que nós vimos lá em Apocalipse 16, que estão até agora assolando o povo na terra, ou se a partir desta praga, agora que está chegando o 6º mês, ela ainda duraria mais 5 meses. Percebe? Eu, particularmente, eu tenho essa dificuldade. Se eu tenho dificuldade e não tenho base bíblica para sustentar, então eu não vou cravar aqui para você se é uma coisa ou é outra. Mas deixe nos comentários o que você acha, tá? Se você acha que esses 5 meses, considerando esse período do anticristo, que cessaria, né, caindo as pragas após 6 meses, se isso daqui é uma referência desde quando começou as pragas, ou se neste momento em diante nós teríamos mais 5 meses, tá? Coloca aí para mim no chat. E olha o que aconteceria diante de todo esse tormento, angústia. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Opa! A partir desse momento aqui, ó, agora morrer se tornou uma enorme dificuldade. O aspecto desses gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, para a guerra. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto como rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Curioso, né? Porque aqui você tem junções proféticas dos 4 animais que nós vimos lá em Daniel, na constituição de um reino, né? De uma religião, de um poder político. Tem a referência de mulher na condição da cidade, que é mencionado lá em Apocalipse 17. Dentes de leão, como dentes de leão, fazendo referência, né, a uma boca. E aí na Bíblia, pelo menos em Apocalipse, quando fala de leão, está fazendo uma referência ao leão da tribo de Judá. É uma mistura, né? O motivo pelo qual a guerra está acontecendo, assolando o mundo nesse momento. E tinham couraças, como couraça de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na sua cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Agora aqui nós temos mais uma vez essa referência de 5 meses. E aí agora você vê que essa referência, nesse momento, dá a entender que esta quinta praga, ela começa
E ela vai causar danos por pelo menos 150 dias, né? 5 meses. E agora tem uma coisa interessante, porque esses 5 meses, esses 5 dias, 5 meses, 150 dias, é a mesma referência utilizada no dilúvio. O dilúvio, o período em que Noé ficou na arca, do momento em que começou a chuva até o momento em que acabou o dilúvio e ele pôde descer da arca, também durou 150 dias, 5 meses. Trazendo isso daqui só para refinar um pouquinho o seu estudo, tá? E tinham sobre eles, como seu rei, quem? O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abdon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Pois bem, quinta praga, o tormento, a angústia, uma pressão psicológica, um sofrimento que agora é pior do que as úlceras que já estavam sobre os homens, e principalmente, importante destacar que isso surge justamente do trono da besta e se propaga para a terra. E aí agora nós temos uma narrativa de que deste momento dessa praga até o término dela temos aproximadamente 5 meses. Então vamos lá. Vamos ler o sexto anjo, a sexta praga. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos, né, das 4 pontas de altar de ouro que se encontram na presença de Deus. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Agora presta atenção, um detalhezinho aqui. O número dos seus exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouviu o seu número. Uma coisa interessante, chegamos aqui na sexta praga. Na sexta praga é dito que o rio Eufrates secou. Abriu-se caminho então para os reis do Oriente. Só que presta atenção. Qual seria o sentido deste rio ser literal, considerando que ele já está todo em sangue? Nenhum, né? Mas e se esse rio, como a Bíblia fala de águas, muitas águas representa povos, nações? E se quando fala-se deste rio secar, é porque está cessando uma oposição popular? Note que o maior poder neste momento na Terra é o do anticristo. Só que você tem a oposição. Você tem o povo do norte se rebelando, estava travando uma guerra entre OTAN, né, essa constituição do povo do norte contra o Reino Unido. E de repente agora, você vai ver, lendo também lá a sexta praga, que agora a besta e os seus 10 reis também começam a sofrer ataques. E aí é curioso quando fala o número dos exércitos dessa cavalaria. Aqui fala 20.000 vezes 10 milhares. Eu fiz as contas, isso equivale a aproximadamente 200 bilhões. Certo. Diego, mas seria impossível uma cavalaria desse tamanho. Agora começa a questão, né? O que representaria este forte exército com tudo isso? Será que agora nós temos, talvez, anjos envolvidos nessa batalha? Será que nós temos agora essa referência, talvez sendo considerado como um armamento, como bombas, como mísseis? E aí, eu também quero saber sua opinião em relação a isso, tá? Assim, nesta visão eu contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças da cor do fogo,
jacinto e de enxofre. Ó. A cabeça dos cavalos eram como a cabeça de leão e de sua boca saía fogo. Opa, cavalos que sai fogo da boca, agora você pode fazer referência talvez a tanques de guerra, a disparador de mísseis, né? Fumaça e enxofre. É interessante porque o enxofre na Bíblia está muito relacionado, né? Quando caiu aquele fogo do céu que Deus mandou sobre Sodoma e Gomorra. E por meio destes flagelos, né, desses 3 flagelos, a saber, por meio do fogo, por meio da fumaça e por meio do enxofre que saiu de sua boca, foi morta a 1/3 dos homens. Mais uma vez aqui fala agora de morte, faz uma referência à 1/3, mas nós já estudamos aqui que essas referências de 1/3 são referências diretas aos anjos, né, de Satanás, a ele e aqueles que o seguem, tá? Então você percebe que agora essa praga ela está vindo de encontro diretamente à besta, ao anticristo, ao seu reinado, ao seu poder. E em seguida é dito que a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com elas causavam dano. Família, aqui tem muita simbologia. Muita simbologia. Você que busca entender melhor, tem muita coisa, viu? Para você estudar nisso daqui. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, né, da sexta praga, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, né, dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Certo? Perfeito. Para a gente entender melhor essa sexta praga, né, vamos lá para o capítulo 16 de novo. Vamos fazer a leitura aqui do que aconteceu quando derramou a sexta taça. Olha só. Cadê? Quinta. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Mais uma vez. Lá faz referência do rio Eufrates, aqui faz referência do rio Eufrates. Eu já disse para vocês que tem uma linha teológica que diz que as 7 trombetas é uma coisa e as 7 pragas é outra. Eu não vou nem contestar isso, tá? Não vamos perder o tempo com isso. Cujas águas secaram. Por que elas secaram? Lá fala apenas que secaram, né? Aqui fala, ó, para que se preparasse o caminho dos reis que vem lá do lado do nascimento do sol. Então, eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Agora é interessante isso, né? Porque agora você percebe que 3 espíritos imundos, começou-se agora uma nova junção, começou-se agora um novo domínio, um novo poder para alcançar alguma coisa. Vamos continuar a leitura para que você entenda. Porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Agora não são apenas 10. Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho vem o ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. É interessante que aqui fala, né, que se reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon e eram liderados por um rei que em hebraico se chama, você lembra das referências? Tudo isso na sexta praga. Agora, quando fala se ajuntaram para a peleja, é curioso porque assim, neste momento, nós temos o império do anticristo
praticamente caindo. Nós temos agora uma nova Constituição Mundial, envolvendo ainda a besta, o falso profeta, né, o anticristo, e o próprio Satanás, o próprio dragão. E agora o convite é para todos os reis do mundo. A partir deste momento, você tem essa narrativa descrita lá em Ezequiel 39, quando começa a descrever o período de Gog e Magog. No primeiro momento em que Satanás agora começa a reunir todos os reis da terra para um grande ataque, a fim de matar a todos os que não estão marcados, né, pela besta, ou melhor, para matar todos aqueles que estão marcados por Deus. E eis que nesse momento, agora, nós temos uma guerra que não envolve apenas os ímpios, mas todos os ímpios na face da terra estão em busca de matarem e destruírem todos os cristãos. Estamos chegando, de fato, no último período. Eis que nesse momento da praga, diante de tantas questões políticas e preocupações com alimento, com água, com comida, com isso, com política, com guerras, eis que agora tudo se converge para uma guerra santa, a fim de destruírem a todos aqueles que se encontram com a marca de Deus na fronte. Certo. E agora? O que acontece a seguir? Então derramou o sétimo anjo sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está consumado, feito está. Assim como Deus disse que estava consumado a sua obra quando ele criou o mundo lá em Gênesis, assim como Cristo, quando morto na cruz, disse: Pai, está consumado. Agora, quando é derramado a sétima praga do céu, do lado do trono está dito: está consumado. E então sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. Os montes não se encontraram. E também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo de chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Bem, chegamos agora no período em que a sétima e última praga está sendo derramado na face da terra. Chuva de pedras. Chuva de pedras começam agora a correr sobre a terra. E as pessoas que estão recebendo essa chuva de pedra blasfemam ainda o nome de Deus por causa do quão forte é esta última praga. Agora, para nós entendermos, né, e fechar esse cenário da sétima praga, da chuva de pedras que está sendo derramada, destruindo todas as cidades das nações, vamos lá para Apocalipse no capítulo 11. No capítulo 11, agora, exatamente no versículo 15, cadê o texto? Apocalipse 11. Cadê? Apocalipse, capítulo 11. Que estranho, não está abrindo. Vamos ver se o problema é versão. Ixi. Deve ter sido aqui problema com a internet. Deve ser problema com a internet. Tá bom.
Então, preste atenção aqui para a gente não perder o foco. No capítulo 11, eu vou ler para vocês. É dito bem assim: o sétimo anjo tocou as suas trombetas e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam assentados sobre os tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e então veio a tua ira. O tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, o tempo de destruírem o que destroem a terra. E então abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu santuário. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande chuva de pedras. Neste momento o céu está se abrindo. Agora o santuário, no lugar santíssimo, onde fica a arca da aliança, ele foi aberto. Foi possível ver a arca da aliança. Mas aí eu lhe pergunto, além dessas chuvas de pedra, cessou-se a expiação. E de repente o céu se abriu e estão dizendo que os reinos desse mundo estão sendo entregues a Cristo. Eu lhe pergunto, o que mais está acontecendo além da chuva de pedras? O que mais está acontecendo além da chuva de pedras? Voltou aqui, ó. A partir do verso 15, tá? O que mais está acontecendo? Exatamente o que você imaginou. O que está acontecendo é a volta de Cristo. Só que a volta de Cristo, nós vamos falar dela amanhã. Eu só quero reforçar para você uma coisa. Quando nós olhamos para este cenário, quando nós vemos as pragas caindo, quando nós vemos a maneira com que o anticristo é destruído, como os ímpios irão sofrer, irão beber do cálice da ira do Senhor. Eu sei que em algum momento pode-se achar que Deus está sendo injusto ou que Deus deixou de ser misericordioso, mas pare e pense. Quanto tempo Deus tem dado para que as pessoas se arrependessem? Quanto tempo Deus está aguardando para que as pessoas tomem uma decisão? Há quanto tempo as pessoas estão empurrando para o dia seguinte o abandonar do pecado, as transgressões? Eis que vai chegar um momento em que, de fato, todas essas coisas vão acabar. Eu espero que o vídeo de hoje possa ter trago muita luz. Eu sei que tem muitos símbolos nas pragas que podem ser melhor compreendidos e interpretados. Eu confesso para vocês que eu realmente nunca me preocupei em pegar todos esses símbolos. Gente, você sabe, eu tenho aqui alguns cabelinhos brancos, mas eu ainda sou jovem, não me deu tempo de estudar toda a Bíblia, toda a profecia. E eu acredito também que Deus vai concedendo o entendimento conforme nós venhamos a precisar dele para tomar alguma decisão ou para pautar a nossa vida. Mas o estudo de hoje vai proporcionar para você grandes oportunidades de estudos também, para que você possa compreender melhor esse período. Os dias em que as taças da ira do Senhor vai ser derramado na terra está muito próximo. Fiquemos atentos, continuemos estudando a palavra do Senhor para que nós não sejamos enganados. Chegou o momento em que aquele que está ao lado do trono disse: está consumado. Aquele que estava com o livro aberto, desenrolado, aquele cordeiro que chegou no céu como parecendo morto, mas que é o leão da tribo de Judá. E agora foi dito que todos os seres celestiais se curvaram falando: Senhor, o reino é seu. Eita, eu chego a estar arrepiado aqui, porque agora eis que Cristo sairá do seu trono e ele virá
para buscar os teus, dizendo, vinde benditos do meu Pai. Só que, peraí, eu não quero dar spoiler. Em relação a isso, nós vamos ver amanhã, nós vamos estudar isso amanhã. Então eu peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, deixa aí nos comentários, já se prepara, porque amanhã estudaremos sobre isso. Que Deus o abençoe e nós nos encontraremos amanhã ou nos encontraremos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.